Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesse novo dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Não tivemos a nossa leitura aí nos 2 últimos dias porque eu estava muito gripado e na verdade eu ainda estou. Mas eu quis gravar esse vídeo, nem que eu precise fazer alguns cortes nele por algum espirro, alguma crise de tosse. Mas vamos lá. E hoje eu estou testando esse sistema de microfone que vocês podem ver aqui. Eu sempre estava usando um fone de ouvido intra-auricular normal, mas tinha a inconveniência do fio aqui no meio, que às vezes eu podia bater com a mão, e eu comprei esse aparelho e estou aqui testando a qualidade da gravação dele. Vocês podem até deixar nos comentários o que acharam da qualidade da gravação, se melhorou alguma coisa ou se manteve a qualidade de sempre ou se piorou um pouquinho, né? Quem sabe. Mas eu quero continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 2 Crônicas, capítulo 12. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus que diz: Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha que nota triste. Aqui me faz pensar no seguinte: a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele andou dentro da vontade do Senhor. Já Salomão, apesar de ser escolhido por Deus e ter procurado sabedoria no início do seu governo, ele se desviou bastante dos caminhos do Senhor, casando com muitas centenas de mulheres e levado por essas mulheres a fazer templos de cultos idólatras a deuses pagãos. Então Salomão é o exemplo de alguém que começou bem, mas que terminou mal, não terminou tão bem, apesar de que nos seus escritos como Eclesiastes e Provérbios se demonstra que parece que ele se arrependeu das besteiras que fez, dos desvios que tomou e se voltou para o Senhor na sua velhice. Mas agora, lamentavelmente, a terceira geração aí, contando de Davi em diante, o neto de Davi se desvia dos caminhos do Senhor, abandonam a sua lei. Isso é um perigo para todos nós. O perigo de não passarmos para as novas gerações os princípios da palavra de Deus. E a qualquer momento eles se afastarem dos caminhos do Senhor, nossos filhos e netos. Então fica aqui um conselho. Os pais que têm seus filhos ainda sob a sua tutela, que não se tornaram de maior ainda ou saíram de casa, os avós que têm netos, como é o meu caso, procure todas as oportunidades para compartilhar os princípios da palavra de Deus com a sua futura geração, com os seus filhos e os seus netos, para que eles não venham a, como Roboão aqui, se desviar dos caminhos do Senhor. Mas vamos lá. Versículo 2: Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. A desobediência traz consequências. É isso que o escritor das crônicas está nos alertando aqui. Desobediência traz consequências. Versículo 3: Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, foi uma derrota significativa para Roboão. Versículo 5: Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém. Fugindo de Sisaque, lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Deus manda um alerta por meio do seu profeta Semaías aí para o Roboão e para o povo de Israel, ou para os judeus, né? Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo, ainda bem.
Pecar, todos pecamos. O pior é permanecer no pecado. Então, reconhecer o pecado, confessar, mudar de atitude é uma atitude sábia, que nós todos devemos tomar cuidado quando se faça necessário. Verso 6. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Eles não culparam a Deus, eles assumiram a culpa dos seus pecados. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Quando se anda no temor do Senhor, Deus nos dá livramento. Deus sempre está com a porta da restauração abertas para aqueles que se arrependem, né? Eu digo assim sempre, mas é uma maneira de dizer, porque uma hora a porta da graça se fecha. Então a gente tem que aproveitar enquanto tem a oportunidade. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque, é Deus dizendo para Roboão e os habitantes de Jerusalém. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Então, eles se arrependeram, se humilharam, mas sofreram as consequências do seu pecado, porque ficaram como vassalos do rei do Egito. E aí estavam percebendo qual era melhor, servir e obedecer a Deus ou cair nas mãos dos inimigos. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Olha que situação lamentável. Até o templo do Senhor foi atingido pela invasão do rei do Egito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real, mostrando assim que aqueles escudos que antes eram de ouro agora eram de bronze, ou seja, eles perderam parte da sua imponência, da sua riqueza, do seu valor. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Verso 11. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Então Deus é esse Deus que volta atrás, que dá nova oportunidade. Graças a Deus por isso. Então não desperdice a oportunidade de consertar a sua vida se por acaso tivesse afastado da vontade do Senhor. O final do versículo 12 diz: na verdade em Judá ainda havia algo de bom. Deus valoriza o que nós temos de bom, né? Ele quer a nossa obediência, a nossa humildade, né? Versículo 13. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Agora, vassalo do rei do Egito, mas continuou reinando. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Olha lá, um reino curto. Por quê? Por causa da desobediência. Cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Olha que informação triste. O rei Salomão casou-se com mulheres de outras nações, inclusive uma amonita, que era povo com o qual Deus havia alertado o povo de Israel para não se misturar. Quem sabe a influência dessa mulher amonita foi um prejuízo na vida do seu filho Roboão, filho de Salomão. Verso 14. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Tá vendo? Há um custo em não dispor o coração para buscar a Deus de verdade. Buscar mais ou menos é perigoso. Não viva a sua fé aí mais ou menos. Se aprofunde, se renda realmente ao senhorio do Senhor nosso Deus. Verso 15. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, que era rei de Israel.
Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor, e no capítulo seguinte nós vamos ler a história de Abias. E assim termina a história de Roboão, nos deixando esse aviso, essa alerta. Vamos perseverar em trilhar nos caminhos do Senhor e não nos deixar desviar, porque assim como a obediência traz bênção, a desobediência traz consequências. E se eventualmente desobedecermos, tenhamos humildade para reconhecer nossos pecados e voltar para o caminho. Tá certo? E assim terminamos o capítulo 12. Amanhã a gente volta para a leitura do capítulo 13, às 5h30 da manhã. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.